Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias. Estou aqui para realizar mais uma leitura intuitiva, coletiva e atemporal das cartas dos tarôs, dos oráculos, dos baralhos para vocês. A leitura hoje é intuitiva, ela vem com o tema, eu trago o tema aqui, o que é Deus. E essa leitura é para pessoas que se questionam muito sobre Deus, sobre o que é Deus, que pensam, que refletem sobre esse tema, né? Se por um acaso você não se identifica e Deus já é algo muito explicado e muito certo na sua vida, se este não é um questionamento seu, então essa leitura não é para você, tá bom? É uma leitura para independente das suas crenças, da sua religião ou da sua ausência de religião, é para todos que se identificam com esse questionamento, né? O que é Deus? E possivelmente a imagem, né, da leitura já vai sair com algum tema um pouco diferente depois que eu finalizar a leitura, né? Que eu faço a capa. Geralmente a leitura ela vem, a gente coloca, né, os temas depois da realização da leitura. Para você que é novo aqui no meu canal, eu te convido a conhecer o trabalho. Se você gostar bastante, te convido também a se inscrever. Para você que já é inscrito, eu agradeço a sua presença, a sua contribuição, a sua participação aqui no canal. É fundamental para a realização do meu trabalho. Eu agradeço imensamente. E se você gostar desse vídeo, curta, comenta, compartilha, né? Isso também contribui bastante. Aqui abaixo eu deixo todos os trabalhos que eu realizo pela Bianca Jennifer Terapias de maneira online, atendo no Brasil e no exterior, pelos idiomas de português ou espanhol. E caso você tenha interesse em realizar a sua contratação, tem aqui o meu Instagram, onde você consegue fácil acesso, ou o meu e-mail, caso você não tenha um Instagram. Eu vou iniciar então aqui agora a sua leitura. Eu vou trazer uma captação aqui da sua energia com o baralho cigano, né, os mistérios do baralho cigano. Vou trazer uma mensagem da sua espiritualidade com as cartas dos florais de Minas, uma mensagem com as cartas da sua espiritualidade com as cartas dos florais de Minas, e vou trazer aqui um oráculo no final para finalizar, né, com as cartas situações de amor. Cartas oraculares, situações de amor, tá bom? Vou iniciar então aqui a sua leitura. Desejo uma boa sorte. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pegue aquilo que ressoar com a sua energia. O que não fizer sentido, eu convido você a soltar, a liberar, porque pode ser de outra pessoa. Eu deixo aqui abaixo links de outras leituras intuitivas, tá bom? E de outros trabalhos que eu realizo. Tô tirando aqui cartas saltadas, tá? Olha, eu vejo aqui que essa pergunta, né, o que é Deus, é um questionamento que a sua criança interior faz, regendo aqui a sua leitura, tá? O que eu tô percebendo? Eu tô falando aqui com pessoas que dentro da sua origem, né, familiar, existem duas fontes de crença religiosa aí. Existem duas vertentes, pode ser católica, evangélica, duas vertentes diferentes, espiritualista, católica, evangélica, espiritualista, aí dentro, né, da espiritualidade outras vertentes, ou pessoas que são mais médiums e pessoas que não são. Isso para muitos aqui por exemplo, uma parte da minha família é médium, então você pode pensar assim, minha avó via espírito, por exemplo. Minha avó era benzedeira. Minha mãe também tem mediunidade, né? Aí, só que a família do meu pai não, ou ao contrário. Ou algumas pessoas dentro dessas famílias têm o desenvolvimento mediúnico, né? Tem essa mediunidade e a outra não. E eu percebo aqui que uma grande parte, né, com essa carta aqui da âncora, uma grande parte dessa família não tem essas habilidades mediúnicas, né? Assim, de
5 para 3. 3 tem essa sensibilidade, né, essa abertura, e 5 para o lado de lá não tem. Como se fosse assim, né? E o que eu percebo? Eu percebo que aqui, na sua bússola interna, existe uma necessidade de um ancoramento da sua espiritualidade, da sua mediunidade. Então aqui eu estou falando para pessoas que têm muita sensibilidade, né? Nos dias atuais, a compreensão do que é mediunidade está se abrindo, porque ela está também modificando, né? A mediunidade, assim como tudo no mundo, está em evolução. E nós aqui estamos tendo outras formas de interagir com o outro plano, com os planos mais sutis. E eu percebo que você, na sua essência, tem uma necessidade de ancorar a sua espiritualidade, a sua mediunidade, a sua sensibilidade, se assim você preferir chamar, né? Certo? E assim, onde entra Deus dentro dessa questão? Imagina, você vem de um meio, eu percebo que nesse meio existe muita presença dessa figura divina, com essa carta aqui dos lírios. Eu não vejo aqui uma ausência da figura divina, porque tem pessoas que são muito ateístas também, mas aqui eu vejo que você foi criado no meio para quem é essa leitura. Se a sua história não é assim, então essa leitura não é para você, tá? Que você foi criado no meio onde existia muito a presença de Deus, dessa figura divina, né? Dessa figura de Deus. De uma forma muito presente, assim. Isso é espiritualidade, isso é Deus, essa é a fé, né? E aqui na sequência, nós temos a carta da estrela e a carta do urso. Tem algo no seu sistema, aqui eu vejo que você tem muito receio de ir por uma outra alternativa aqui, que não essas duas que estão disponíveis na sua família, na sua ancestralidade, no meio social onde você está. Você tem muito receio de ampliar o leque. É como se até então houvessem dois caminhos possíveis e esses dois caminhos aceitáveis dentro desse contexto onde eu habito, né? E aqui você quer ampliar esse leque, porque você é uma pessoa muito plural aqui. Você é uma pessoa, para quem é essa leitura, que transcende essas duas únicas opções. Eu estou falando para pessoas aqui que têm uma espiritualidade mais universalista e mais abrangente. E, inclusive, aqui eu vejo muita ciência envolvida. Eu vejo muito interesse em como tudo funciona aqui na matéria. Energia quântica, tudo que envolve como o átomo, os elementos químicos, as composições das matérias, e parece que aqui você junta tudo. Você não é só uma vertente ou outra, você quer unir tudo. E isso é um desejo muito genuíno do seu coração e é principalmente aqui a sua força com esse urso. Essa é a sua força. Só que na medida em que essa força é grande e você tem um leque muito abrangente de como as coisas funcionam, que parece que você quer juntar tudo, você quer unir tudo e entender como tudo funciona de forma unida, né? Isso te deixa num desafio interno muito grande. Aqui eu vejo com a carta dos livros, um desafio interno muito grande de você transcender os seus próprios limites de compreensão. É como se você precisasse ir além do que já é disponível nas suas mãos e refletir muito. Principalmente uma reflexão que faça sentido com o que está aqui dentro.
Porque assim, qual que é a verdade, né? De acordo com as leis herméticas, toda verdade é meia verdade, né? Tudo é a partir de um ponto de vista. O que eu percebo pode ser diferente do que você percebe. Mas quando que a gente aceita algo como verdade? Quando aquilo é suficiente para nós, certo? Eu não posso impor a minha verdade para o outro. Mas quando eu entendo algo que me satisfaz, é o suficiente para mim, então isso é uma verdade para mim, certo? E aqui vocês estão buscando algo que satisfaça e traga essa satisfação, essa calma, essa certeza para vocês. Não, para mim essa explicação é suficiente. Isso deixa meu coração em paz. Isso deixa a calma, né, a minha necessidade de uma busca de uma resposta. Certo? E aqui eu vejo que vocês não conseguiram ainda encontrar algo que seja suficiente para acalmar os ânimos aí desse questionamento interno. E eu vejo que isso deixa vocês tristes. Não o fato de você não encontrar, mas o fato de você ser tão diferente dessa ancestralidade, dessas crenças aqui da sua ancestralidade, da sua família, ou desse contexto a qual você está inserido. Eu vejo aqui uma criança assim, é sua criança interna, tá? Se você é adulto, né? O meu conteúdo não é para criança, é para adultos, né? Aqui é você se sentindo muito diferente, assim, por que eu sou assim? Né? Por que eu sou assim? Por que eu não posso ser igual à maioria das pessoas? É um caminho bem mais fácil. Por que esse desafio tão profundo em relação a quem eu sou? Então, essa criança interna, ela se sente muito diferente do contexto geral aqui. E esse é o seu desafio, né? Descobrir aqui uma resposta que acalme e contemple tanto essa sua psique, essa sua forma, né, de compreender o mundo, quanto faça sentido e ressoe com o que está dentro do seu coração. Certo? Vou trazer aqui para vocês uma mensagem da sua espiritualidade. Pediram só para ver o fundo de tarô aqui. No fundo de tarô nós temos aqui a cegonha. Aqui eu vejo que vocês, por muito tempo, tentaram se encaixar dentro do contexto a qual vocês estão inseridos, muito tempo mesmo. Eu vejo que aqui, tudo que veio de novo, vocês deixaram guardado dentro e tentaram, e diminuíram para caber aqui. Certo? Só que eu vejo que ao mesmo tempo que vocês fizeram isso, muitos questionamentos, eles surgiram dentro, e eles transcenderam, muitos deles transcenderam. Então, assim, ficar no mesmo lugar, procurar se encaixar e não dar espaço para você manifestar aqui a sua forma, elaborar a sua forma de pensar. Então aqui eu posso estar falando para pessoas que inclusive têm medo, pode ser um medo inconsciente ou uma falta de permissão de explorar os seus pensamentos, né, de refletir, de filosofar, de pensar, de buscar outras vertentes e outras formas de pensamento. Porque aqui eu vejo uma necessidade de pertencer a um grupo. Vocês não querem sair daquele grupo. Então, dar asas a esses pensamentos e essas reflexões, para vocês aqui é algo que não é muito legal, né? Para essa criança aqui é algo que não é muito legal. O que não é muito legal? Ela não é muito legal é porque eu não gosto? Não, é porque você quer pertencer àquele grupo, você tem um apego ou uma necessidade de pertencer ali. E eu vejo que, infelizmente, aqui, dentro desse contexto que você se prendeu muito, você acabou materializando, né, cristalizando um pensamento muito direcionado, assim. É como se houvesse muita resistência do seu sistema
a se abrir a outras formas de percepção. Então, eu posso estar falando para pessoas aqui que está no seu propósito, na sua vontade, às vezes desenvolver um estudo mais aprofundado em outros tipos de conhecimento, a cabala, o esoterismo, a geometria sagrada, a física quântica, a teosofia, e para outras áreas de conhecimento, a espiritualidade, não sei, vários contextos, budismo, outros tipos de conhecimento aqui, certo? E você acaba não se abrindo a esses conhecimentos porque você criou um processo de ovoidização, que a gente chama na espiritualidade, um processo de forma unilateral. Assim, você só olha para aquele lugar, como se você tivesse colocado uma viseira aqui, você só conseguisse enxergar um lugar, uma possibilidade, né? Vou trazer aqui para você uma mensagem da sua espiritualidade. E se você está buscando saber o que é Deus, aqui eu vejo que essa resposta, ela vai ser mais satisfatória se você se permitir conhecer outras percepções. Às vezes a sua resposta, ela está fora do contexto ao qual você está inserido. E eu vejo que vocês já estão buscando isso em alguns lugares fora. Mas existe uma necessidade de você sair dessa redoma aqui. Eu vou só mostrar essa figura para ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Ó. Aqui é você. Tá vendo essa cegonha? Ela está em volta desse círculo. Parece que ela está fechada. A cegonha, ela significa muito uma novidade, tá vendo? E ela aqui está com o pescoço todo enroscado, porque não tem espaço para ela, né, ficar à vontade, né, naquilo. Aqui, esse espaço significa aqui para mim, esses pensamentos, essa possibilidade de você voar, de você buscar outras formas de conhecimento. Alguns ainda estão dentro dessa redoma, outros já saíram. E aqui, ó, esse ovo que ela colocou foi algo que vocês aqui construíram, cristalizaram dentro desse contexto limitado. E isso gera uma resistência e só uma capacidade de olhar para um lugar só. Certo? Deixa eu chamar aqui uma mensagem da sua espiritualidade com as cartas, né, dos florais de Minas. Eu vou precisar aqui pegar um material complementar, eu acredito. Só vou trazer aqui as cartinhas. Vou escolher 3, que cartas saltadas nesse baralho, nesse oráculo aqui é bem difícil de trazer, porque as cartas são gigantes. Tá. Então vamos lá. Saiu aqui anil, na sequência sonchos e duranta. Vou pegar aqui o livrinho, tá bom? Peguei aqui o material. Essa aqui, anil, né? Ixi, meu colar abriu. Essa anil aqui, ela fala, né, de degeneração psíquica, mental ou sensorial. É como se a sua capacidade de desenvolver um raciocínio, ela tivesse sido diminuída, degenerada, né? É como se você tivesse ficado enferrujado nessa sua construção, nesse seu desenvolvimento psíquico. E a polaridade positiva dela é a regeneração psíquica ou estagnação do quadro. Ou seja, aqui é você, que a sua espiritualidade está falando, olha, você precisa ou parar essa degeneração, se permitir aí olhar para outros pontos de vista, ou ao menos parar de aumentar mais ainda a sua viseira, que seria estagnar, tá? Você está limitado até aqui, mas para de aumentar essa limitação.
Se você aqui está num contexto muito, digamos assim, porque aqui eu estou falando para muitas pessoas, né? Posso estar falando para muitas pessoas. Então, vamos dizer que você está numa religião que é muito pragmática, muito dogmática, muito restrita. Quanto mais você vai restringindo as suas possibilidades, tem pessoas que até, né? Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu já frequentei igrejas evangélicas, igreja católica, né? E assim, tem lugar que você até pensar sobre algo diferente do que é passado como correto é considerado pecado. Então, nem os nossos pensamentos a gente pode explorar em alguns contextos religiosos, né? Não estou falando de todos, é claro que eu não conheço, mas assim, aqui eu vejo que até alguns contextos é muito restrito a sua permissão de explorar outras percepções aqui sobre o que é Deus, o que é a divindade, o que é a espiritualidade, né? Então, o que a sua espiritualidade está falando? Olha, maneira um pouco. Se você perceber que está indo para um extremo muito grande, dá uma freada. Se você não consegue sair dessa situação agora, porque você é muito apegado a essa religião, a essa condição, né, a esse rito, que seja, mas busca se manter onde você já está, não vai mais grave, não agrave mais, ou então se permita regenerar isso. Porque aqui eu vejo que essa redoma aqui, ela tem umas partes mais frágeis aqui. Se essa cegonha levantar e bater aqui, né, nesse lado mais frágil, ela tem facilidade de sair dessa situação. Então é possível a regeneração aqui, não é algo que tá impossível não, tá? Vou trazer aqui a outra mensagem. Sonchus. Deixa eu abrir aqui. Várias queixas de você. PQRS. Sonchus. Ó, aqui nós estamos no sonchus. Ó, dúvidas, incertezas, medos, pessimismos, negativismo e falta de confiança sobre causas externas razoavelmente identificadas. Então, assim, ó, então vamos dizer assim, você sente aqui muitas dúvidas, eu percebo aqui com essa carta dos sonchos, né? Você tem muitas dúvidas e você se questiona muito, mas por que o mundo é assim? Mas por que isso acontece? E aqui eu vejo que essas causas externas, é o que acontece no externo, são identificáveis. Então, se você for questionar a origem da sua dúvida, da sua angústia, ela existe. Ah, por exemplo, essa história que teve agora do metanol na bebida. Você pode se perguntar, mas por que isso acontece? Por que alguém faz isso? Por que Deus permite isso? Para quem a gente está falando aqui do divino, né? Então, da onde que a gente veio? Por que a gente é assim? Por que o bem e o mal existe? Existem ali dúvidas e incertezas, e medos, e pessimismos, e negativismo, e falta de confiança por questões identificáveis. Então, se você for olhar o que te gatilha essa dúvida, ela é perceptível. Então, eu sofri bullying na infância, ou na adolescência, ou até na vida adulta, que acontece muito, tá? Só que o pessoal fala menos. Por que fazem isso comigo? Por quê? Aí você pode ficar, né, se questionando por muitas coisas aqui. E o que é essa frequência aqui? Quando tá positiva, ela traz fé, esperança, positividade, desabrocha na sombra. Aqui o que a sua espiritualidade está falando é assim, ó. É essa abertura para novas explicações que vão trazer para você a elucidação das suas sombras e das suas dúvidas. Então, você se permitir observar o mundo a partir de outras explicações existencialistas, da onde a gente veio, o que a gente veio fazer,
Qual é a explicação para a existência aqui na vida, na matéria? Como que as coisas são feitas, como elas funcionam. E aqui não importa o caminho que você vá. Tá vendo aqui que tem várias folhinhas? Se você vai através da ciência, se você vai buscar através da filosofia, da religião, né, do esoterismo. Aqui tem várias possibilidades da espiritualidade, da energia. Existem vários lugares que vão chegar ao mesmo que é na sua verdade. E aqui eu vejo que para muitos de vocês são ir em vários lugares mesmo para ir concatenando uma coisa com outra, juntando uma coisa com outra, para você encontrar a sua elucidação, a sua clareza, trazer luz para essas sombras, né? E aqui nós temos a Duranta. Duranta. Vamos lá. Cadê o D? Duranta. Ó. Essa Duranta, ela representa emoções de traumas vividos, não externalizados e endurecidos. Aqui, eu vejo assim, que talvez, em algum momento da sua vida, você tentou buscar em lugares alternativos, mas você sofreu uma repreensão do seu contexto, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você era mais novo e você tinha dúvidas, e você falou com alguém, e esse alguém falou, olha, isso daí você está com algum problema. Você começou a desenvolver, por exemplo, a sua mediunidade, porque com muita gente é assim que acontece, né? Você acaba incorporando, você acaba escutando vozes, vendo vultos, você tem uma sensibilidade maior, você tem sonhos, por exemplo, tá? Não é todo mundo, mas muitas pessoas acabam acessando essa sensibilidade mais novo, e quando vai falar para alguém, essa pessoa fala que isso é coisa, né, do demônio, que isso é errado, que precisa fechar essa mediunidade, né, que isso não é de Deus. Então, pode ser que a sua própria manifestação, da forma como você foi visto como algo muito prejudicial e isso te deixou traumatizado. E aqui eu vejo que esses traumas, eles ficaram presos, tá vendo que aqui você se diminuiu para caber. Ela tá toda contorcida aqui o pescoço, ó, bem na manifestação. É muito aqui no laríngeo. Esses traumas estão aqui, ó, no laríngeo. E ficou duro, tá endurecido aqui. Se essa cegonha tentar sair daqui, ela vai sair com o pescoço duro ainda. Porque precisa, aqui a positiva dessa carta, é liberação dessas emoções de forma suave. Aqui não é você ir com tudo e tentar, agora eu vou ir com tudo aí no mundo e me aventurar por vários conhecimentos. Não, aqui ó, você foi reprimido por esse contexto. Não estou falando que alguém foi ruim, foi bom ou ruim, não, que são crenças. Que são crenças antigas aqui, enraizadas nessa ancestralidade, nessa família, nesse contexto social. Então, assim, não se culpe e não busque culpados, mas é sua responsabilidade aqui sobre a sua felicidade, certo? Então, assim, não vai adiantar você sair com tudo, agora eu vou pro extremo. Vou buscar a resposta na coisa mais diferente que tem. Não. Aqui essa liberação, ela precisa ir de forma suave. Liberar essas emoções de forma suave. Como eu posso fazer isso? Eu percebo muito que é você buscar uma dessas opções que são menos extremas para você. Então, se já falar de espiritualidade, sem ser dentro da sua religião, do seu dogma, isso pode, se você falar ir direto para a espiritualidade de uma forma muito aberta, isso pode trazer um choque muito grande, né?
Então, o que seria melhor? Vai onde você se sente bem. Começa a fazer uma yoga, que a yoga trabalha muito o nosso campo energético. Busca, por exemplo, a bioenergética, né? Na psicanálise existe uma parte que é a bioenergética, que trabalha muito as nossas couraças. Então, inclusive, você trabalhar com partes que são mais aceitáveis dentro do nosso contexto terapêutico, né? Eu ia falar cartesiano, não sei porquê, mas mais comum, mais aceitável, mais próximo ali da terapia convencional. Busca isso, busca a ciência, busca algo que te deixa mais confortável. E porque assim você vai ir liberando esses traumas de forma suave, e na medida em que você vai liberando ali, aí você consegue dar um passinho a mais. Agora eu consigo ir para uma radiestesia, agora eu consigo experimentar algo um pouco diferente, mas sem ir para o extremo, que inclusive me vem muito forte para vocês não... se você é muito assim, eu sou, por exemplo, de alguma crença religiosa, muito fechada, assim. Você não vai já ir tomar, por exemplo, uma ayahuasca, não vai experimentar uma experiência religiosa, por exemplo, de incorporação de primeira, se esse não é algo que te deixa confortável. Aqui pede para você ir aos seus passos, porque aqui você precisa proteger essa criança aqui. Se você for demais, para um extremo muito grande, é capaz você aumentar esse seu trauma, porque você vai estar se ferindo. Aqui precisa ir devagar, tá? Essa foi a mensagem da sua espiritualidade. Se está fazendo sentido para você, já deixa um joinha. Quiser comentar aqui abaixo também como está sendo essa leitura, fique à vontade. Isso é ótimo. Vou trazer aqui os oráculos para vocês, tá? Situações de amor. 3 cartinhas, oráculos, 2. Tá. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Saiu aqui a dor, angústia, separação e perda, enganos e mentiras e ataque impactante. Aqui é para você evitar os extremos, que nem eu já tinha falado aqui. Porque você aqui está em dor nessa manifestação. Então vá devagar, é isso que o oráculo está falando. E na sequência, saiu aqui a festa. Tempo com amigos, se divertir, ser solteiro de forma feliz e viver o momento. O que eu percebo? Eu percebo que você pode também encontrar uma forma mais leve de lidar com essa situação aqui, de aprisionamento em interações sociais. Como assim, Bianca? É assim. Não necessariamente nessa busca direta, por exemplo, agora eu não consigo me abrir para uma outra percepção sobre o que é espiritualidade, sobre o que é Deus, e as perguntas existencialistas que a filosofia trabalha muito, né? Estuda muito e desenvolve. Aqui, e a espiritualidade também, tá, gente? Aqui é assim. Você não precisa ir direto no foco se isso for muito doloroso para você. Você pode buscar no seu convívio social ficar mais tranquilo. Eu percebo aqui que quando você se diverte, você também acaba interagindo com pessoas com pensamentos diferentes. Então, eu vou dar meu exemplo. Eu fazia... tem muito tempo isso. Não sei quanto tempo. Tem muito tempo. Não sei se são 7, 8 anos atrás. Eu ia para uma academia. E lá nessa academia eu encontrei uma colega, né, que estudei com ela lá na infância. E ela era professora de yoga nessa academia. Eu não sabia o que era yoga, não conhecia energia, chakras e nada. O meu processo foi bem rápido mesmo. Né? Se você parar para pensar, 7 anos é pouca coisa para quem começou, né? E aí ela me convidou, eu tô dando aula de yoga, vem experimentar.
E quando eu fui, eu tive uma primeira percepção sobre os meus chakras, né, que a gente fazia um relaxamento e eu sentia um vórtice de energia muito diferente. E nesse contato com ela, eu me abri para uma outra percepção aqui existencial. Bianca, mas você não conhecia? Eu não conhecia, nada disso. Por isso que eu falo, quando a gente está fechado numa redoma, parece que a gente se separa do restante que acontece, né? Então, assim, você não precisa também ir de uma forma dolorosa. Procura estar aberto, né, nessa interação social a novos contatos. Claro, tudo que você fizer você se sentir bem, tá bom? Essa pode ser uma boa alternativa para você. Bom, então essa foi a leitura com o tema, né, o que é Deus. Achei bem legal, bem pertinente. Fez muito sentido para mim. Se fez para você também, comenta aqui. E eu vejo vocês então na próxima leitura. Eu desejo boa sorte para a caminhada de vocês. O que eu posso aqui falar para quem está nessa situação aqui é que é possível, porque eu estava nessa situação e hoje muitas dos meus questionamentos sobre Deus e a existência já estão muito diferentes. E parece que cada vez mais vai vindo um questionamento e eu vou buscando e eu encontrei muitas respostas fora do meu ovo, fora do meu contexto, que fizeram muito sentido e fez a minha vida rodar, a minha vida girar, e eu me senti mais satisfeita aí com a minha própria existência e me deu muito propósito e uma percepção da vida muito diferente de antes. Então vale a pena. Essa foi a minha experiência, eu espero que vocês encontrem as respostas de vocês, e é isso, um beijão e tchau, tchau.